Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Yuri Nunes Servo, sou integrante do Galos do Dever e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso projeto de lei. Antes de começar, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Quem aqui nunca se decepcionou com um candidato político? Ou quem aqui nunca se arrependeu de um voto dado? Hoje a gente vive muito o tal do estelionato eleitoral. Um candidato que promete fundos imundos para você e quando chega nas vias de fato ele não executa nada. Aparentemente lá no começo ele está alinhado ideologicamente contigo e quando chega lá no fim é totalmente oposto àquilo que parecia ser ou que ele te induziu que seria. Pensando nisso, nosso projeto de lei, que popularmente é chamado de Projeto PL do Plano de Governo Eficiente, ele visa estender o plano de governo para além do executivo. Hoje a gente só tem plano de governo para presidentes, governadores, prefeitos, ou seja, só na esfera executiva. A gente pretende estender esse plano de governo, a obrigatoriedade dele para a esfera legislativa também, ou seja, para ele englobar todos os agentes políticos eleitos. E para isso a gente precisa que vocês e todo mundo entenda o que de fato é o voto. Nosso voto é uma procuração dada de nós, o povo, para algum representante legal, algum representante do povo. Ou seja, a gente atribui uma responsabilidade para essa pessoa exercer aquilo que a gente idealiza como certo. Então, para isso, nós precisamos que todos esses candidatos que a gente tem o poder de eleger com o nosso voto, eles tenham um documento oficial escrito com um plano de governo deles, para a gente entender basicamente como é que funciona a ideologia deles, para não nos enganarmos, né? Por exemplo, não votar pela aparência ou por qualquer outro atributo que não corresponda ao que deveria ser de fato a intenção do voto, né? Então a gente precisa desse documento oficial, que é o plano de governo, protocolado ali no Tribunal Eleitoral, que possa ser acessado via Lei de Acesso à Informação, fique fácil ali por público, para a gente poder ali atestar, não, de fato, é isso aqui que eu defendo, está alinhado ideologicamente comigo, os projetos estão similares ao que eu penso, é o mais perto, o candidato que chega mais perto de atender as minhas reivindicações é esse candidato, então o meu voto vai para ele. Então, pensando nisso, a gente já tem um plano de governo estendido a todas as esferas, a todos os agentes políticos que possam ser eleitos pelo povo. A gente vai para além. A gente cria a obrigatoriedade de um relatório periódico, ou seja, um relatório anual para todos esses candidatos políticos, para que eles atestem o resultado. Então, seria um relatório de resultados. Todo final de ano, eles terão um prazo, né, até o fim dos exercícios do período daquele ano, para elaborar um relatório mostrando todos os resultados, todas as pautas dentro do plano de governo que eles conseguiram entregar e as que eles não conseguiram entregar e o motivo. Às vezes a gente tenta passar algum projeto de lei, por exemplo, no caso de um deputado lá na Câmara, e infelizmente ele não passa, então você vai lá, tentei passar o projeto de governo, você explica os motivos, eu tentei passar, o projeto de governo é esse, se você quiser acessar, está aqui. Ele não passou porque teve minoria, não teve a maioria dos votos necessários, etc. E os resultados, né? Tudo que eu consegui aprovar, que está alinhado com o meu plano de governo, por exemplo, um plano de governo liberal, todos aqueles projetos que não foram de minha autoria, mas foram de outros, eu votei a favor, está contando positivo para mim. É similar ao que o ranking dos políticos, para quem conhece, faz. Mas, enfim, a gente cria essa obrigatoriedade e também umas penalidades, né? Porque não dá para deixar sem penalidades para o pessoal acabar fazendo um plano de governo meia boca ou para acabar passando o prazo de entregar o relatório e não entregar. Então, o que seriam as penalidades? Multa diária. Para quem não entregar no prazo estipulado pelo projeto de lei, a multa vai ser diária e podendo incorrer até na cassação do mandato, dependendo do período de atraso. Esse relatório ele vai ter que ser apresentado também exclusivamente pelo candidato. Ele vai ter que ir lá em todas as seus meios de comunicação viabilizados pela tecnologia, ou seja, rede social, se for TV aberta também pode ser TV aberta, rádio, mas também incluindo as redes sociais, como por exemplo YouTube, Instagram, Facebook,
ou qualquer rede social que ele tenha utilizado no período da eleição. O plano de governo, só para incluir, o plano de governo não pode ser alterado, ele não pode mudar nada ali, tanto que ele vai ser protocolado oficialmente lá no Tribunal Eleitoral, e isso vai ser abordado aqui no projeto de lei. Então, basicamente seria isso. De uma forma resumida, o nosso projeto de lei tentaria atender esses quesitos que eu acho muito importante para a gente conseguir criar um conceito novo, um conceito de eficiência, um maior conceito de eficiência para candidatos políticos eleitos. A gente precisa entender que nós temos que avaliar eles por um plano de governo eficiente, ou seja, então a gente vai começar a selecionar aqueles candidatos que têm um plano de governo mais detalhado, mais focado, não aquele generalizado, que a gente consiga avaliar os pontos específicos ali nos relatórios anuais, que o cara está ali concluindo, que está buscando atender às necessidades e às reivindicações daqueles que o elegeram. Então é basicamente isso aí o nosso projeto de lei. Alguma dúvida eu vou estar à disposição no Instagram do Galos do Dever. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado pela atenção.